Boa noite, meus amores do Você Mais Leve. Sejam muito bem-vindos ao café, almoço e jantar do Você Mais Leve, certo? Qual é o benefício do programa Você Mais Leve? Com o programa Você Mais Leve, você tem o acompanhamento de 3 profissionais e que vão te dar todo o apoio para te tratar como um todo, não fragmentado. Você vai ter o apoio de um médico, e você vai ter um médico integrativo, uma fisioterapeuta integrativa, uma nutricionista integrativa, que sou eu, e uma mentora de alta performance. Vai te tratar como um todo. Olha só a importância desse programa Você Mais Leve. Luciana, seja muito bem-vinda. Certo, gente? Então, temos todos os profissionais para poder cuidar de você por inteiro. Não só de uma parte, um cuida do dedo, outra coisa. Não, você vai ser cuidado por inteiro, tua parte emocional, sua saúde, sua inteligência emocional, sua saúde nutricional, sua saúde fisiológica, teu corpo como um todo, certo? Sejam muito bem-vindos, quem está entrando, certo? Gente, eu sou a Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, sou nutricionista do Você Mais Leve, e hoje a gente vai estar aqui falando um tema que incomoda muita gente: enxaqueca, certo? A enxaqueca é uma dor que incomoda muita gente mesmo, tá? Isso é muito comum em consultório, e essa live ela vai falar justamente sobre isso, como você evitar as crises, como você controlar para você não ter crise de enxaqueca, né? O que te leva à crise de enxaqueca? O que essa live vai fazer? Ela, com certeza, ela não é só uma live de receitinha, de diquinhas, não. Ela é uma live que vai levar você a entender como que acontece a crise de enxaqueca e como você tem que fazer para evitar essas crises, para você não ter crise de enxaqueca, certo? Alguém aí tem crise de enxaqueca? Fala, vai falando para mim aí, se você tem uma crise de enxaqueca, se é muito forte, se dói a vista, se você tem náusea, como que é, né, essa crise de enxaqueca que vocês apresentam. Bom, gente, esse tema também é uma oportunidade para você entender por que o nosso programa não é Você Mais Leve, né? Então, Você Mais Leve em todos os sentidos, não só de peso, mas de tudo quanto é doença, de todos os incômodos que te interferem, todos os incômodos que incomodam o seu dia a dia, toda a sua saúde, né? A gente quer uma saúde plena para você, uma saúde zoe, uma saúde plena para você, certo? Então, através dessa live, você vai ter uma oportunidade de entender, por exemplo, por que a obesidade, pessoas obesas, elas possuem mais crises de enxaqueca, e isso às vezes pode ser até cronificado pela obesidade. Então, você vai entender isso, embora tem pessoas que não são obesas e também tem crise de enxaqueca, né? A gente pode estar falando mais para frente, Luciana, sobre a fibromialgia, que dá dor no corpo inteiro, que também é um processo inflamatório. A gente pode estar falando sobre isso também como um tema de live mais para frente. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a enxaqueca, tá bom? Então, primeiro, o que é enxaqueca, né? Primeiro, antes da gente falar o que tem que fazer, quais as causas, né? Então, a gente tem que entender o que é a enxaqueca. A enxaqueca é uma dor latente, essa é a definição de enxaqueca, tá, gente? É uma dor latente de um lado da cabeça, geralmente acompanhada pelos seguintes sintomas: sensibilidade à luz, a pessoa não consegue luz forte, né? Ela fica até com o olho meio assim, né? Sensibilidade à luz, sensibilidade a som, não quer escutar barulho nenhum, quer ficar num quartinho escuro, sem nada de som, sem nada de luz, né? E geralmente acompanhada por náusea, às vezes vômitos, né? Então, isso é uma crise de enxaqueca. Essa definição de crise de enxaqueca,
o que é diferente de uma cefaleia. Uma dor de cabeça comum não tem todos esses sintomas, tá? Essa sensibilidade à luz e tudo mais. Uma outra coisa na crise de enxaqueca é que você começa também a ter aquela áurea, né? Visual, você começa a ver aqueles mosquitinhos, né? Começa a sentir assim o olho meio embaçado, às vezes dá até uma tonturinha, antes de desencadear a dor de cabeça. Tem gente que até sabe, eu vou ter dor de cabeça, porque eu tô vendo os mosquitinhos aqui voando, eu tô já tendo uma meia tonturinha, certo? E por que que isso acontece, né? O porquê, o que desencadeia essa crise de enxaqueca? Bom, a crise de enxaqueca, ela começa com uma vasodilatação. Então, tem uma vasodilatação dos vasos no cérebro. Por essa vasodilatação, aumenta a pressão intracraniana, como a caixa craniana, ela não é elástica, nada disso, então aumenta muito aquela pressão intracraniana, é o que vai causar a dor, certo? A dor, aquela dor insuportável da enxaqueca, certo, gente? Mas como que acontece isso, né? Como que acontece essa vasodilatação? Então, uma das causas dessa vasodilatação, como acontece? No nosso intestino, a gente tem no intestino delgado, a gente tem os enterócitos, né, que são as células do intestino, que elas são bem grudadinhas assim, são como se fossem grampeadas, né, por uma junção T, que a gente chama, para não ter como separar, né? Então, essa junção T, o que que faz? Tem as vilosidadezinhas, que são como dedinhos assim, né? Vilosidadezinhas. Através dessa vilosidadezinha entra o nutriente pega a corrente sanguínea e distribui pelo corpo esses nutrientes, para esses nutrientes conseguirem fazer o seu corpo funcionar de forma adequada, certo? Bom, mas quando você tem algum alimento processado, industrializado, tal, e principalmente, por exemplo, a lactoglobulina, né, que é presente no leite de vaca, essas junções, elas rompem por causa da lactoglobulina, elas rompem. Então, ficam separadinhas. Com isso, passa toxina, passa moléculas de alimentos que não foram bem processados e pega a corrente sanguínea. E isso vai causando um processo inflamatório no cérebro, causando essa vasodilatação. Além disso, dentro dos nossos vasos sanguíneos, a gente tem, né, a camada que envolve por dentro do vaso sanguíneo, é como se fosse uma trama, assim, como se fosse uma peça de tear, né? E essa peça de tear, ela é bem grudadinha. Quando existe essa vasodilatação, o que que acontece? Pode sair, né, o que teria dentro do vaso, que tem o plasma, a água, eletrólitos, tal, e esse plasma também, ele extravasa, ele sai causando mais a dor ainda, certo? Bom, gente, uma das causas principais da enxaqueca é a disbiose, né, que é a alteração de toda a microbiota intestinal por essas toxinas, pela lactoglobulina, que vai interferindo nessas junções. Então, já começa por aí. Isso pode ser por alergias alimentares, sensibilidade alimentar ao glúten, uma sensibilidade tardia, certo? E como que a gente verifica isso, né? A gente pode verificar se há essa sensibilidade através de várias, ou por sintomas, tal, e também, às vezes, ou por exames, né? Embora existe a sensibilidade alimentar que não é mediada pela IgE. Então, às vezes, é uma sensibilidade mais tardia, que às vezes você pode ver por uma biorressonância, que você pode ver por um teste genético, isso também você consegue observar esse tipo de alergia. Mas os mais comuns é o glúten, o leite, esses são os que mais inflamam o seu intestino e com isso vão também inflamando os vasos sanguíneos, há uma vasodilatação intracraniana, essa vasodilatação vai comprimir a caixa, né, craniana, que vai causar essa dor, certo? Bom, então já começa por aí. Bom, além disso, né,
tem uma neuroinflamação provocada por todo esse processo inflamatório do intestino que vai pegar e vai aumentar essa inflamação na caixa craniana também, dentro do cérebro, certo? E isso também provoca dor. Bom, outra causa, né, outra causa dessa enxaqueca é o estresse oxidativo. O que é isso? É um processo inflamatório em você como um todo. Por exemplo, uma pessoa obesa, né? Que a gente fala, lembra do você mais leve, a gente quer ver você mais leve em todos os sentidos, certo? Então, o que acontece? Quando você está inflamado, tem uma resistência insulínica, então você teve um pico de insulina, por isso você teve um processo inflamatório. Com isso, com todo esse processo inflamatório, você tem uma alteração nos vasos sanguíneos, né? Esses endotélios, né, os vasos sanguíneos, eles ficam mais inflamados. E isso também pode levar a uma vasoconstrição, que no cérebro leva a uma vasodilatação, estimula-se uma vasodilatação, e essa vasodilatação acaba causando a enxaqueca. Então, vocês já viram até aqui que o que causa a enxaqueca é uma vasodilatação no cérebro, certo? Bom, mas outras causas que tem, além do estresse oxidativo, além de uma disbiose intestinal, né, que leva a todo esse processo inflamatório, existem medicações que também levam essa vasodilatação intracraniana. Por exemplo, anticoncepcionais, certo? Os anticoncepcionais são alguns, até inclusive o Dilmirena. Tem gente que usa Dilmirena, isso eu escuto bem em consultório, né? E que depois que começou a usar Dilmirena, começou a ter muita dor de cabeça. Então, isso pode ser também causado pela Dilmirena, tá, gente? Acontece uma vasoconstrição, depois seguido de uma vasodilatação. Pessoas que tomam medicações também para disfunção erétil, também acontece isso, porque o que acontece? O aumento do óxido nítrico, né? Para que esses medicamentos para disfunção erétil, eles aumentam o óxido nítrico, né? Para ter aquela vasodilatação, tendo o óxido nítrico aumenta a dilatação dos vasos. Aumentando a dilatação dos vasos, faz com que tenha a ereção mais facilmente. Então, por isso que essas medicações estimulam essa vasodilatação. Existem até pessoas, gente, que já têm os vasos mais inflamados e tudo mais, que acontece o quê? Através desses vasos mais inflamados, ele já tem esse óxido nítrico, tem essa vasodilatação, e geralmente tem uma enxaqueca mais orgásmica até. Então, depois do ato sexual, começa a ter uma enxaqueca, certo? E isso também existe em alguns casos, tá? Outra coisa que pode levar, né, essa vasodilatação é bebida alcoólica. E a principal, gente, todas as bebidas alcoólicas acabam influenciando nessa vasodilatação intracraniana. E uma principal mesmo, além de ter outras propriedades dentro dela, são os vinhos, né? O vinho, ele é o principal, é o pior para quem tem dor de cabeça. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que pega e fala, nossa, eu tomo vinho, começo a ter enxaqueca. Eu não posso tomar vinho. Por quê? Porque a pessoa já tem esses vasos mais inflamados, já tem um estresse oxidativo, e aí acontece essa vasodilatação intracraniana provocada pelo vinho, e isso acontece essa dor, essa enxaqueca, principalmente se a pessoa já está muito inflamada, tá, gente? Se ela está muito mais inflamada, se ela tem já uma fadiga mitocondrial, o que é isso? As células dela tem as mitocôndrias que fazem a respiração, a energia celular, é o que dá energia para a gente, né? Para todas as nossas funções. Então, se ela já tem essa fadiga mitocondrial, já tem lesão nos vasos, então ainda o vinho vai dar muito mais dor de cabeça para ela, tá? Outra coisa, cafeína. Vocês já ouviram falar que tem gente que fala assim, não posso ficar sem café. Nossa, se eu fico café, eu explodo de dor de cabeça. Por quê?
Porque a pessoa toma o café e isso causa uma vasoconstrição. Por isso que fala que muito café não é bom para quem tem pressão alta, porque se você faz uma vasoconstrição, né? Você aumenta a pressão arterial, certo? Só que essa vasoconstrição depois é seguida no cérebro, é estimulada no cérebro a ter uma vasodilatação. E isso pode dar dor de cabeça. Então, quando a pessoa acaba ficando sem o café, ela já teve aquela cafeína que está lá e que provocou essa vasodilatação intracraniana. E aí, quando ela toma o café de novo, aí faz a vasoconstrição de novo, certo? Por isso que tem pessoas que falam assim, eu não posso ficar sem o café, porque se eu fico sem café, me dá dor de cabeça. É instantâneo, justamente por causa disso, gente. Então, a gente vai trabalhando isso para ir diminuindo essa quantidade de café e tal, porque isso pode dar um efeito, como se fosse um efeito rebote, vamos dizer assim, certo? Além disso, né, a bebida alcoólica também, gente, ela tem histamina e tiramina, né? Essas substâncias, elas vão também aumentar essa vasodilatação, porque é um processo de vasodilatação frente à histamina, por exemplo, em um processo alérgico, ela provoca essa vasodilatação, por isso que quando você tem uma alergia, você fica vermelho e tudo mais, certo? Pela vasodilatação, o aumento, né, a dilatação dos vasos. Então, isso no cérebro vai levar também a enxaqueca. Outro fator, gente, falta de sono, né? Por que a falta de sono, ela leva, gente, você viu que a gente, em todas essas lives, a gente tem falado muito do sono, né? Quanto o sono é importante em hormônios, o quanto o sono é importante para diminuir o estresse oxidativo, quanto o sono é importante na libido, né? A gente tem visto sono em todas as nossas lives, quase a gente falou de sono, né, gente? E o que acontece com o sono em relação à enxaqueca? O sono, lembra que eu falei que durante o sono, o ciclo circadiano, né, durante o sono, são controlados os hormônios, eles são equilibrados, todos os hormônios. E a alteração hormonal leva também a uma vasodilatação cerebral e isso pode levar à enxaqueca. Por isso que tem gente na TPM que tem enxaqueca durante a TPM. Por quê? Nesse processo há uma alteração hormonal, uma alteração do estrógeno tal, que leva a essa vasodilatação, levando essa enxaqueca. E falando mais uma vez, como a gente quer que você tenha uma vida mais leve, a gente quer que você tenha uma vida mais leve em todo, não só no peso, mas uma cabeça mais leve também, né, gente? Bom, atividade física intensa. Você já ouviu falar que tem gente que começa a fazer atividade física e o que acontece? Faz uma atividade física, depois explode de dor de cabeça, fala, eu não consigo, isso eu vejo muito também em consultório, né? Não consigo fazer atividade física, porque depois eu começo a explodir de dor de cabeça, né? Por quê? Porque durante a atividade física, também uma atividade física intensa, né? Existe uma vasoconstrição e depois uma vasodilatação cerebral. A mesma coisa. Então, o que acontece? Se você está muito tempo, está muito sedentário e tal, você tem que começar com uma atividade física bem mais leve e tal, para não estimular tanto essa vasodilatação. E aos pouquinhos você vai aumentando. E isso vai fazendo com que você ganhe massa muscular, isso vai fazendo com que você diminua a resistência insulínica, isso faz com que a sua resistência insulínica diminuindo, você melhore a saúde dos seus vasos sanguíneos e vai também ter uma saúde vascular melhor, certo? Jejum, fadiga mitocondrial. Por que a fadiga mitocondrial pode levar a enxaqueca? Vocês lembra que eu falei? A mitocôndria, ela é muito importante para toda a energia do teu corpo. E quando você tem uma fadiga mitocondrial, você tem uma fadiga do seu organismo como um todo. Você tem alteração dos seus vasos sanguíneos, você tem alteração todinha dos seus hormônios, certo? E isso vai levar à alteração dos vasos.
tá? Você já ouviu falar alguém que pega e fala assim, eu não posso ficar em jejum muito prolongado, senão me dá enxaqueca. Eu tenho que comer alguma coisa, senão me dá enxaqueca. Isso já é um sintoma de uma fadiga mitocondrial. Então, suas células estão com as mitocôndrias um pouquinho mais estressadas, né? Não tem, tá tendo diminuição dessas mitocôndrias, e isso também leva à falta de energia no seu organismo, e isso leva você a ter que comer, entre aspas, para você não ter a dor de cabeça. Então, isso mostra que você não está com uma saúde celular adequada. E não é, e é um tiro no pé, gente, porque aí você come mais, porque você não quer ter aquela dor de cabeça, então você fica comendo o tempo todo, e esse tempo todo que você fica comendo, para não ter a dor de cabeça, geralmente você acaba comendo alimentos mais inflamatórios, que vão acabar mais com as suas mitocôndrias, e isso vai ser um ciclo vicioso. Então, sempre você vai estar pegando, piorando as suas crises, né, de enxaqueca, certo? Outra coisa é a desidratação, né? A desidratação, ela também causa enxaqueca, certo? Então, a pessoa tem que estar bem hidratada para não ter crise de enxaqueca. A enxaqueca na alergias alimentares, né, gente? Então, é a que a gente estava falando lá no início. A disbiose causada por alergias alimentares leva alteração do vaso, que leva a um processo inflamatório desse vaso, que vai para o cérebro e também causa uma inflamação cerebral. E isso pode causar essa dor de cabeça, tá? Não sei se vocês observaram, né? Mas, por exemplo, muita gente começou a comentar depois da Covid-19, falou assim, nossa, depois da Covid eu comecei a ter muita dor de cabeça, comecei a ter uma enxaqueca que não tem jeito, ela não resolve com nada, tal. Depois da Covid aconteceu isso comigo. Por que, gente, que acontece isso na Covid, né? Lembra, o que é a Covid? Não é um processo inflamatório? Nesse processo inflamatório, não há alteração dos vasos sanguíneos? Lembra que um dos riscos maiores é de trombose? Certo? Por quê? Porque atinge os vasos sanguíneos, né? Então, a saúde dos vasos sanguíneos. E, além disso, o que atinge também a Covid-19? Ela atinge as mitocôndrias, as suas células. As suas células são atingidas. Então, tem todo o processo, tem a inflamação, tem a diminuição da saúde do seu endotélio, da sua saúde vascular, do seu vaso sanguíneo, que vai colaborar para uma enxaqueca, e tem a diminuição das mitocôndrias. Então, você tem tudo para desenvolver uma enxaqueca. Por isso que depois da Covid-19, muitas pessoas começam a ter enxaqueca. Gente, Simone Pascotto, Bruna, todos aí, sejam muito bem-vindos, Lucena, tá bom? Bom, gente, então a gente... e tem uma coisa que eu estava esquecendo, né? A diminuição da serotonina. A diminuição de serotonina também é uma das causas de desenvolver enxaqueca também, certo? Bom, e vamos lembrar, né? No comecinho da live, eu falei sobre a disbiose, quer dizer, a alteração do intestino, tudo, no processo inflamatório, piorando a enxaqueca. Lembra disso? Que eu falei bem no comecinho da live? Então, vamos pensar, se a diminuição de serotonina aumenta também crise de enxaqueca, então, o que é... Por isso que acontece também crise de enxaqueca na TPM, porque na TPM, quando cai o estrógeno, cai também a serotonina. Por isso que tem mulheres que falam assim, eu preciso de um chocolatinho, né? Justamente porque o chocolate tem triptofano e ela acaba sentindo essa necessidade, aumento de vontade de comer um doce, justamente pela diminuição de serotonina. E gera dor de cabeça, certo? Mas também tem um outro fator que faz cair a serotonina. Lembra que eu estava falando da alteração do intestino? Então, o intestino, quando ele não está bem saudável, porque o intestino ele produz 90% da serotonina. E essa serotonina é levada para o cérebro, que ajuda nos vasos sanguíneos.
que acontece quando você tem uma alteração do seu intestino, uma alteração de todo o seu tubo digestivo que vai reverter numa alteração da sua saúde intestinal? Você não vai produzir essa serotonina adequadamente. Consequentemente, você vai aumentar esse processo inflamatório e vai ter mais enxaqueca, certo? Então, por tudo que a gente falou aqui até agora, gente, o que a gente observou? Primeiro, muita coisa, quase praticamente tudo, está relacionado com alimentação, com uma alimentação errada, porque se você tiver uma alimentação errada, você altera toda a mucosa intestinal, alterando a mucosa intestinal, você altera a saúde dos vasos sanguíneos, alterando a saúde dos vasos sanguíneos, você inflamando esses vasos sanguíneos, você aumenta a vasodilatação cerebral e isso aumenta a crise de enxaqueca, certo? Então, e além disso, o processo inflamatório e as mitocôndrias, né? Então, aquela pessoa que tem muita falta de energia, aquele cansaço extremo, aquela quer que o mundo termine em barranco para morrer sentado, né? Essas pessoas geralmente tem alguma fadiga, né? Uma diminuição das mitocôndrias, né? E isso faz com que essa diminuição das mitocôndrias também aumente essas crises de enxaqueca, certo? Então, por que é muito comum, né, a enxaqueca em obesidade? Por que estudos têm demonstrado que, dependendo do grau de obesidade, você pode cronificar essa enxaqueca, né? Justamente por causa disso, né? A obesidade leva todo um processo inflamatório, leva a uma fadiga mitocondrial pelo processo inflamatório, por ingerir alimentos mais processados, industrializados e tudo mais. Você já causa todo esse processo inflamatório. Além disso, os alimentos não, produtos alimentícios, né, que são esses ultraprocessados, tal, eles vão ter muito mais corante, conservante, né, que vai ser muito mais inflamatório, muito mais alergênico. Então, lembra que as alergias alimentares, lembra que eu falei que também altera aquela mucosinha que vai fazer com que você altere também a sua saúde cerebral em si, né? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer para poder melhorar tudo isso? Uma dieta anti-inflamatória, uma alimentação anti-inflamatória. Então, como que é uma alimentação anti-inflamatória? A gente tem que, primeiro, vou falar aqui o básico, né, gente? Porque o ideal é ter um acompanhamento mesmo, né? Por isso que o Você Mais Leve está aqui, mas eu vou falar o básico para vocês já começarem a ir mudando algumas coisas, certo? Então, uma alimentação anti-inflamatória é alimentação sem alimentos ultraprocessados, ingerir bastante legume, fruta, verdura, alimentos ricos em antioxidantes, né? Vitamina A, vitamina C, a vitamina C, por exemplo, gente, ela melhora a saúde dos vasos sanguíneos, certo? Então, é muito importante pegar e fazer essa alimentação mais antioxidante, anti-inflamatória. Além disso, às vezes é necessário, em consultório a gente faz muito isso, uma dieta de eliminação. A eliminação de alimentos alergênicos, né? E depois fazendo a reintrodução de acordo com a pessoa, porque às vezes uma pessoa pode, por exemplo, eu sou um pouco mais sensível à alface. Olha só, um alimento tão assim, né? Então, parece tão suave e tal, mas eu sou mais sensível. Se eu como alface, eu posso ter mais dor de cabeça, porque eu sou mais sensível à alface, entendeu? Outra coisa, gente, vou contar um pouquinho da minha história, né? Desde criança, eu sempre tive muita dor de cabeça, muita mesmo, dor de cabeça de chegar a vomitar mesmo, né? E querer esse quartinho escuro, sem ninguém falando, com uma luz apagada, e aí eu tinha muita náusea e tal. Tanto que eu lembro que na minha adolescência eu fui em vários neurologistas, né, que me davam um monte de medicação para dor de cabeça e eu acabava engordando mais de 1 quilo por semana. E eu falei, não vou tomar mais essas medicações, não, né? E aí, quando eu entrei na faculdade e que eu comecei a fazer vários cursos, principalmente a parte de nutrição funcional na medicina integrativa, tal, eu comecei a entender um pouquinho mais meu corpo.
E aí eu entendi que eu tinha uma sensibilidade aumentada a glúten, a leite, e aí eu fui tirando esses alimentos que são mais inflamatórios, que desencadeavam mais enxaqueca, porque eu pegava e tomava analgésico de tudo quanto é jeito, gente. Neosaldina, Flanax, de tudo quanto é jeito. E o que acontece? Quando eu fui eliminando esses alimentos, comendo uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais rica em legumes e frutas, sem leite, sem trigo, sem esses alimentos mais alergênicos, o que começou a acontecer? Começou a diminuir as crises de enxaqueca que eu tinha, né? Então, essa sensibilidade pode alterar toda a microbiota, que pode alterar os vasos, que pode aumentar essa pressão intracraniana. Então, quando eu mudei minha alimentação, mudou toda essas crises de enxaqueca, eu não tenho mais grave desse jeito, nunca mais eu tive, entendeu? Eu tinha dia que eu trabalhava lá em Caçapava, e eu vinha praticamente com aquela náusea, aquele enjoo insuportável, até chegar na minha casa e não queria ver mais nada. Eu queria mais um lugarzinho para ficar deitadinha sem nada, entendeu? Então, e depois que eu tive essas mudanças, que eu fiz essas mudanças na minha vida, gente, eu peguei, começou a diminuir, e hoje eu não tenho mais aquelas crises de enxaqueca tão fortes, tá? A não ser que eu pega e coma alguma coisa que não me faça bem, né? Então, assim, mas isso, como eu não estou fazendo, eu não tenho as crises, certo? Então, como que você tem que fazer? Uma dieta de eliminação. Então, nessa dieta de eliminação, a gente vai tirando os alimentos mais inflamatórios. Então, chocolate, cajus e nozes para algumas pessoas, por causa da quantidade de histamina, alimentos mais fermentados, queijos gordurosos, principalmente aquele que ficou mais tempo, né, mais duro, esses queijos mais duros, eles são... Tem pessoas que têm essas crises de enxaqueca no começo, é necessário retirar, depois introduzir novamente. Eu mesma, eu tinha um pouquinho mais de enxaqueca quando eu comia, por exemplo, uma pocã, uma laranja, né, frutas cítricas, às vezes tem pessoas que têm mais crises de enxaqueca. Eu, depois que eu peguei, eliminei mais os alimentos inflamatórios, aí depois eu voltei com laranja, com apocã, tudo, e eu não sinto nada com elas, certo, gente? Mas quando você está muito inflamado, até esses alimentos cítricos começam a te desencadear uma enxaqueca. Uma outra coisa que pode ser feito é uma avaliação de biorressonância, um exame genético para saber os alimentos que você é mais sensível, né? Para diminuir essas crises de enxaqueca. Técnicas de relaxamento, né? Então, tipo mindfulness, né? Para você pegar e ter um relaxamento tranquilo, tal, para você isso relaxa seus músculos, e isso pode levar também. Hoje tem estudos mostrando que essas técnicas de relaxamento também melhoram as crises de enxaqueca. Por isso que a gente quer ver você como um todo, né? Não só com alimento, não só com técnicas de relaxamento, como ver sua alta performance, ver tudo isso no você mais leve. Dormir cedo, lembra que a gente falou muito do sono, né? Então, isso é uma das coisas que você tem que fazer, dormir cedo para pegar e regularizar seus hormônios, isso vai diminuir crise de enxaqueca. E a suplementação, né, com alguns nutrientes, isso geralmente tem que ser feito com um profissional, ver quais os nutrientes que estão deficientes em você, para poder fazer um ajuste adequado, para não ter a toxicidade. Isso você não pode fazer sozinho, só com os profissionais, né? E, por exemplo, um que você pode já começar, porque não dá toxicidade, é o magnésio. Então, não tem o cloreto de magnésio, magnésio quelato, magnésio de malato. Esses já ajudam no relaxamento, ajudam a melhorar a produção de serotonina. Então, isso você já pode estar começando a fazer. Mas, por exemplo, suplementação com triptofano, com enzima Q10, vitamina B2, que é muito importante na produção de serotonina, esse você vai precisar dos profissionais para poder estar fazendo essa suplementação para você, tá? Então, qual é o jeito certo, né, da gente eliminar essas crises de enxaqueca? Dieta, alimentação anti-inflamatória, sem alimentos processados, comer comida de verdade,
Alimentação hipoalergênica, né? Diminuir esses alimentos mais alergênicos. Um deles é o trigo, o glúten, né? Então, isso daí já vai estar te ajudando. Evitar alimentos ultraprocessados. Se hidratar bem, em torno de 35 ml por quilo de peso de água por dia, de preferência água alcalina, tá? Melhorar a saúde intestinal, a sua disbiose, né? Então, deixar essa microbiota saudável, ter lactobacilos do bem, comer bastante legume, verdura, fruta para alimentar esses lactobacilos. Promover perda de peso através de uma diminuição do processo inflamatório. Você não vai só emagrecer de uma forma errada, como a gente falou lá no começo, né? Perdendo músculo, né? E a gordura mantendo, ou até ganhando gordura, está perdendo na balança, mas está perdendo músculo, mas perder de uma forma saudável, para os seus vasos sanguíneos ficarem saudáveis, isso também diminui sua crise de enxaqueca, certo? Dormir, o jeito certo também, promover perda de peso, se hidratar muito bem, né, 35 ml por quilo de peso. E o jeito errado de você fazer, para você tentar se livrar da enxaqueca, comer alimentos processados, comer fast foods, né, refrigerante, levar essa vida, como eu disse, né, da outra vez, né, de qualquer jeito, né, levando a vida, deixando a vida te levar, né, fazer um jejum sem um acompanhamento adequado, tomar café direto, isso pode levar a alteração dos seus vasos, tal. Então, quando você sente a falta do café, você pega e sente a dor de cabeça justamente por essa dependência desse café e alteração desses vasos sanguíneos. Dormir muito tarde, isso é um jeito errado. E viver em ambientes de estresse, tem que pegar e viver num ambiente mais calmo, seja mais grato, seja mais tranquilo. Se você vê que o ambiente está muito estressado, pega emoções tóxicas também, porque você tem que ter uma vida mais tranquila para produzir mais serotonina, mais melatonina, certo? Isso também vai ajudar a diminuir crises de enxaqueca. Tá vendo, gente, como é como um todo? É alimentação, é exercício físico, atividade física, tudo isso acaba interferindo nas suas crises de enxaqueca, certo? Por isso que a gente tem esse passo do você mais leve aqui. E um passo para você já começar hoje. Comece uma alimentação mais natural. Como eu sempre tenho falado, descasque menos. Descasque mais e desembrulhe menos, né? Coma alimentos ricos em vitamina A, vitamina C, que a vitamina C é muito importante para a saúde do seu vaso sanguíneo, certo? Evite alimentos ultraprocessados que, além de ter muito sódio, que faz aquela vasoconstrição, que no cérebro provoca vasodilatação, além disso, eles têm o glutamato monossódico, que é altamente inflamatório para os seus vasos. Tome magnésio, né, que é o único que você pode tomar sem a prescrição, certo? Procure um profissional integrativo, funcional, para suplementar os outros nutrientes que você precisa, te trabalhar como um todo, te desinflamar, diminua as crises, né? E cuide da sua inteligência emocional, diminui seu estresse. E, gente, para isso tudo, diminuir o estresse, melhorar a sua saúde alimentar e tudo mais, você tem aqui no Você Mais Leve. A gente está aqui preparado para acolher vocês, para tratar vocês como um todo, tá, gente? Aqui a gente quer que você tenha uma vida mais leve no geral, na sua cabeça mais leve, seu coração mais leve, sua vida mais leve como um todo. Tá, gente? Isso é tudo que eu tinha para falar para vocês. Foi muito bom esse tempinho com vocês. Um abraço, meus amores, de Você Mais Leve. E te aguardo amanhã às 22 com mais um tema super importante aqui, hein? Aqui no Desafio Você Mais Leve. Certo? Um abraço. E aí, dia 22, não possamos nos esquecer, né? Dia 22, a gente tem o Você Mais Leve, o Desafio Você Mais Leve. Espero vocês também no dia 22. Não faltem, né? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus.